Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou a professora Ana Márcia e nós vamos agora ter mais uma aula de ciências, certo? E o tema da nossa aula de hoje são as células animais. Nós vamos estudar um pouco hoje sobre as células animais. Vamos dar início então à nossa aula. Olha só. Nos nossos estudos anteriores, nós já estudamos um pouco, sobre as células e que há diferentes formatos, há diferentes funções nas células, não é isso? No entanto, quando nós comparamos as células, nós percebemos que algumas estruturas delas são comuns. E é isso que nós vamos observar aqui. Por exemplo, todas as células elas são delimitadas por uma membrana muito fina que é chamada de membrana plasmática. Nós já estudamos anteriormente sobre os formatos, a estrutura das células e nesses estudos nós vemos que as células possuem membrana plasmática, que é uma membrana bem fininha que fica em volta da célula. O que essa membrana faz? Ela funciona como uma espécie de barreira protetora, separando o conteúdo de dentro da célula do meio externo à célula, tá? Então, todas as células elas vão possuir a membrana plasmática, que é o que envolve a célula e protege o conteúdo externo da célula do meio ambiente. O conteúdo interno da célula, na verdade, do meio ambiente externo à célula, tá, pessoal? Olha só, as células elas se comunicam com o meio externo em busca de água, de nutrientes e também para eliminar certos materiais. Então, a membrana plasmática ela controla essas substâncias que entram e que saem da célula. Olha só a importância da membrana plasmática. Tudo que entra e tudo que sai da célula é controlado pela membrana plasmática, justamente por ela ser essa camada protetora da célula, que protege a célula sobre o que entra e sobre o que sai desta célula, tá, pessoal? Onde que fica aqui a membrana plasmática? Vamos ver aqui, olha. Membrana plasmática fica aqui, você tá vendo, ó? Ai, peraí. Vamos novamente marcar para você ver direitinho, membrana plasmática. Essa membrana fininha que você viu aqui, ó, que a setinha tá apontando, tá, pessoal? Que fica em volta de toda a célula, certo? O citoplasma. O citoplasma, ele tem a consistência gelatinosa e é rico em água. O citoplasma, ele é o abrigo das organelas membranosas. Estruturas também delimitadas por membranas, que nós acabamos de ver o conceito de membranas. E essas organelas, elas são muito importantes para a vida da célula e que ficam imersas no citoplasma. Então, o citoplasma, ele tem essa consistência gelatinosa, rico em água e imerso no citoplasma ficam as membranas, ficam as organelas membranosas, tá, pessoal? E nós vamos ver o que são essas organelas membranosas. Então, o citoplasma ele vai servir para abrigo das organelas membranosas, que nós iremos ver mais na frente. Então, o que é o citoplasma? Onde que fica o citoplasma na célula? Olha isso aqui, deixa eu marcar para vocês. Citoplasma, estão vendo aqui a setinha? Então, o citoplasma ele é esse conteúdo de dentro da célula, gelatinoso, rico em água, onde ficam imersas as outras estruturas da célula, tá, pessoal? E o que são essas organelas membranosas, né? Olha, alguns exemplos de organelas membranosas são a mitocôndria, que é a responsável pela respiração da célula. Cadê a mitocôndria? Vamos ver aqui, ó. Mitocôndria. Essa estruturazinha aqui, ó, que a seta está indicando, é a mitocôndria, que é responsável pela respiração da célula, ou seja, de extrema importância para a vida da célula mitocôndria, tá, pessoal? A gente sabe que sem respirar, sem oxigênio, não há vida, não é verdade? Outra organela membranosa, o retículo endoplasmático. Qual que é a função do retículo endoplasmático? Ele produz e distribui certas substâncias para a célula. Onde que está o retículo endoplasmático? Olha ele aqui, ó. Estão vendo aqui a setinha que vai até essa parte amarela, envolvendo aqui o núcleo, olha, ao redor do núcleo. Aqui nós temos o retículo endoplasmático na célula, que é importante para produzir,
distribuir substâncias na célula, tá, pessoal? Então, aí, o retículo endoplasmático também é de extrema função para a célula. O que mais de organelas membranosas nós temos? Mais exemplos. O complexo Golgiense, responsável por modificar as substâncias produzidas pelo retículo endoplasmático, armazenamento e envio de algumas para fora da célula. Então, o complexo Golgiense, ele vai ser responsável por modificar as substâncias que o retículo endoplasmático produz. Então, ele vai modificar essas substâncias, algumas ele vai guardar e outras ele vai jogar para fora da célula. Então, é como se ele fizesse um processo ali de limpeza. As substâncias que não são úteis para a célula, o complexo de Golgiense, ele vai expelir da célula, ele vai jogar para fora da célula, tá, pessoal? É como se fosse ele fosse responsável por essa limpeza das substâncias da célula, tá? Toda casa não precisa ser limpa para continuar habitável, então o complexo de Golgiense ele faz essa espécie de limpeza aí na célula animal, tá bom? E outra organela membranosa, os ribossomos, que são estruturas ausentes de membrana, os ribossomos. Eles ocorrem livre no citoplasma e são responsáveis pela produção de proteínas. Onde é que nós vamos ver aqui? Primeiro o complexo Golgiense, que eu acabei esquecendo de mostrar para vocês. Vamos ver ele aqui, ó, na célula. Ele está bem aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Só um minutinho. Complexo Golgiense está aqui, ó, certo, pessoal? Que é o que modifica as substâncias produzidas pelo retículo endoplasmático, guarda o necessário, expele o que não tem utilidade. E os ribossomos, onde é que nós vamos encontrar aqui os ribossomos? Só um minutinho.